Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então sobre o uso de fonte sem a bateria, né? O pessoal tem montado aí som automotivo em casa e para isso coloca uma fonte direto nos periféricos conectados na tomada sem o uso de bateria. Bastante pessoas me mandou mensagem perguntando sobre essa aplicação, o que eu tinha de opinião para falar sobre isso, e é exatamente isso aí que a gente vai falar aqui no vídeo. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um abraço aí para um amigo que em um dos meus vídeos comentou que achava horrível o fato de eu chamar as pessoas de gênio, né? Amigo, chama tua namorada pra jantar, dá uma voltinha com ela, tu tá precisando de mais amor aí na tua vida, certo, cara? Vamos parar com essa confusão toda aí. Mas vamos lá, direto para o nosso assunto sobre essa utilização. Eu tenho visto um movimento muito grande, né, acontecendo aí no nosso mercado, o pessoal que tá pegando equipamentos de som automotivo, montando caixinhas para usar em casa, seja para uso ali no sistema esquerdo e direito, né, LR, ou para fazer as bobs, né, as caixinhas Bob Esponja, que o pessoal usa aí para fazer churrasco, levar na casa dos amigos, fazer aquelas festinhas de sempre. Nós adoramos customização, né, eu sou um cara que adoro customização, adoro coisas feitas personalizada, então esse tipo de aplicação, esse tipo de segmento que tem surgido aí é uma coisa que me motiva bastante. Inclusive, eu estou pretendendo logo criar um programa aqui no canal exclusivamente para esse tipo de aplicação, o pessoal que gosta de botar a mão na massa e fazer as próprias caixas, os próprios sistemas. Então fica ligado aqui no canal, aproveita e já se inscreve aí que logo a gente vai estar com um programa voltado puramente para esse mercado. Eu andei conversando com alguns fabricantes para tentar entender melhor sobre essa aplicação, se era possível ou não, e eu vou trazer daqui um resumo geral da ideia que eu tive sobre isso, ou seja, eu vou dar a minha opinião, que é a forma como eu ouvi os fabricantes e como eu andei testando algumas coisas, e claro, eu gosto de deixar sempre claro, eu não sou o dono da razão, né? Você tem o direito aí de opinar, inclusive os comentários aqui embaixo servem para isso, caso você não concorde com alguma ideia de que eu vou trazer aqui. Mas o que acontece? Uma fonte, ela na verdade é uma ponte retificadoras, né? Que é feita com diodo, em que ela recebe a tensão alternada da rede e, através dessa ponte de diodo, converte isso para tensão contínua, que é o que os nossos sistemas usam, né? E depois ele tem ali um divisor de tensão que acaba virando 12 volts. Então ela recebe 110 ou 220, passa pela ponte retificadora que ajusta isso para corrente contínua, né, de alternada para contínua, depois passa pelo divisor de tensão que transforma isso em 12 volts. Só que acontece, de uma certa forma, ela não tem a capacitância, ou seja, quando o sistema demanda um consumo de corrente instantânea, que são os picos, é aquela exigência que a gente tem, geralmente acontece nos graves, por exemplo, quando a gente tem essa demanda, a fonte ela precisa de uma capacitância, ou seja, ela supre essa demanda de corrente muito rápida para o sistema e depois ela se repõe novamente. Mas o que acontece? Quando uma fonte a gente passa por esse estágio de uma ponte retificadora que converte a energia de alternada para contínua, ela cria uma coisa que a gente chama de ripple, ou seja, é uma variação do sinal, ele não fica perfeitamente contínuo, ele fica variável. Então lá na saída da fonte a gente acaba colocando, né, os fabricantes acabam colocando um capacitor em paralelo para controlar esse ripple. Então aquele capacitor ele serve para controle de ripple. Quanto maior for esse capacitor, além de controlar o ripple, ele serve para capacitância da fonte, para fazer com que a fonte consiga demandar consumo instantâneo de corrente para o sistema. Só que a grande maioria dos fabricantes de fonte não fazem essa capacitância muito parruda, muito grande, porque ele acredita que vai ser colocada uma bateria em paralelo, e de uma certa forma a bateria ela é análogo, né? Ela é similar a um capacitor infinito, então ela serve como a capacitância da fonte. Ela também ajuda no controle do ripple, e ela, de uma certa forma, na verdade é ela quem vai suprir a demanda de consumo instantâneo de corrente aí para o sistema. A grande maioria das fontes não tem isso, então o que os fabricantes me disseram quando eu liguei? Perguntei se eu poderia usar a fonte, né, direto sem a bateria. Eles me disseram o seguinte: Renan, até pode, mas não deveria, não seria o correto. Por quê? Porque eu vou estar demandando o consumo de corrente instantânea desse capacitor que está em paralelo na saída, que é apenas para controle de ripple. É óbvio que se eu demandar demais desse capacitor, eu vou diminuir a vida útil dele, ele não foi feito para isso. Ele foi feito apenas para controle de ripple e não para essa demanda constante, né, de corrente que os picos dos graves, por exemplo, demandam. Então, primeiro, eu diminuo a vida útil. Segundo, se esse controle de ripple não for bem ajustado, se porventura esse capacitor na saída da fonte não estiver controlando essa tensão, essa corrente, né, tensão DC na saída, eu posso acabar sacrificando um pouco da fonte de entrada do meu amplificador. Então eu posso judiar um pouco do meu amplificador. E além disso, como ele não tem capacitância, eu não tenho aquele grave mais cheio, mais gordo. Então, o seguinte, né, o resumo é: eu até posso ligar, mas eu não devo. Porque, é claro, eu não vou ter aquele som tão cheio, tão gordo, e eu vou diminuir a vida útil da minha fonte. Se porventura você já fez essa ligação, Renan, eu liguei direto a fonte no meu amplificador e funcionou, é claro que funciona, mas você pode estar perdendo um pouco da dinâmica do sistema, o grave um pouco mais cheio, e você vai estar sacrificando um pouco da vida útil da sua fonte. Outra coisa, para você dimensionar uma fonte para o seu sistema de som, você depende do consumo médio de corrente. Dependendo do tipo de música que você usa, se a música ela exige mais ou menos do sistema de alimentação, a sua fonte precisa ser maior ou menor para poder
poder suprir essa demanda, né? Gostaria de deixar claro que a fonte ela não entra como uma nova bateria para o sistema. Ela entra como uma supridora de corrente. Imagina que o teu sistema, tuas baterias é uma piscina cheia d'água. Alguém pulou dentro dessa piscina e a água saiu. O papel da fonte é pegar e repor essa água novamente. Então ela não entra como aumentando o tamanho da piscina, mas sim fica tentando encher a piscina enquanto ela vai sendo secada. Dependendo do seu consumo, a sua fonte pode ser maior ou menor. Quando você tem um banco de bateria suprindo energia para o seu sistema, a sua fonte não precisa ser tão parruda. Ela precisa apenas suprir o consumo médio que o seu sistema está tendo. Quando você não usa a bateria, você quer usar num bob ali a fonte direto, ela já precisa ser um pouco mais parruda, ela precisa ter mais corrente. Então você já não consegue usar uma fonte menor. Você vai ter que usar praticamente a corrente da fonte com a mesma corrente de consumo do sistema. Então vamos supor que você está usando um amplificador um sistema de amplificação que consome, por exemplo, 120 A, seria quase que necessário uma fonte de 120 A, caso você não use bateria. Lembrando, ainda assim você vai ter o problema de diminuir a vida útil da bateria, da fonte de uma certa forma. Agora, se você usa uma bateria, você já pode usar uma fonte menor, não precisaria ela ser exatamente igual o mesmo consumo de corrente do seu amplificador. Agora você deve estar comentando, tá, Renan, mas eu entendo, beleza, mas vai ficar pesado. Se eu colocar uma bateria no meu bob ali, na minha caixinha, ela fica pesada. Existe uma outra maneira de suprir isso? Existe. Um mega capacitor, por exemplo. O mega capacitor ele serve justamente para isso, para um consumo de corrente instantânea. Então você pode botar um mega capacitor em paralelo com a fonte e o seu amplificador, que ele vai ajudar a suprir esse demanda de corrente instantânea. Então ele é mais leve do que uma bateria e ele ajuda a esse consumo instantâneo. É óbvio que um capacitor não é igual a uma bateria, que você pode usar o sistema fora da tomada, né? Que ele tem uma carga armazenada que vai suprindo o seu sistema. Você não tem esse recurso. Faltou energia, tirou da tomada, você não tem mais o sistema tocando. Mas em contrapartida, o mega capacitor ajuda a suprir esse consumo de corrente instantânea. E como você dimensiona um mega capacitor, cara, hoje é um pouco impossível de dizer, porque infelizmente alguns fabricantes não andam sendo idôneo com a informação da capacitância, né, dos megas capacitores. Então, antigamente se dizia 1 para 1, né, 1 farad para 1000 watts ou 1 farad para 500. Então, cara, não tem muito a regra, porque infelizmente a gente não tem mais uma precisão. O que eu te sugiro é, cara, coloca o maior que você puder, porque entre você usar a fonte sozinha com o amplificador ou ter pelo menos um capacitor ali em paralelo, o capacitor, né, o mega capacitor, já vai ajudar a suprir uma demanda. Então, quanto maior você conseguir colocar, que o seu projeto permitir, mais interessante fixa aí. É claro, eu entendo que o assunto é muito mais complexo do que isso que eu estou te falando, mas o que eu estou tentando te dizer é que você pode, mas não deveria. É legal que você tenha um sistema de alimentação muito bem dimensionado para poder extrair o máximo do seu sistema de som, né? Agora, pô, tá fazendo um churrasquinho ali, não vai exigir muito do sistema, vai tocar baixo, cara, vai tranquilo que o negócio funciona muito bem e não tem problema algum. Vai exigir, quer tirar o máximo do desempenho possível, ou vai na bateria, se o peso não permite, vai lá e coloca o mega capacitor, que com certeza vai te ajudar bastante, beleza? Cara, é isso aí, obrigado por ter estado comigo até agora. A ideia do programa do Resposta com Frequência é assim, rapidinho mesmo, para tentar trazer o máximo de informação possível para você, porque toda semana eu quero estar aqui novamente para a gente bater um papo. Então me ajuda, já comenta aqui embaixo que assunto você quer ver na semana que vem. É muito importante a tua participação, porque é ela quem motiva a gente continuar trabalhando aqui. Fiquei muito feliz que no meu último vídeo aí, que eu estava defendendo o mercado de som automotivo, eu fui muito bem apoiado, recebi muitas mensagens de muita gente. Obrigado a todos que estão apoiando, são vocês que mantêm eu vivo, continuando aqui toda semana, certo? Não esquece de se inscrever, marca o sininho aí, é importante. De uma certa forma, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.